Enquanto milhares de brasileiros saem às ruas para protestar contra a reforma da Previdência de Bolsonaro, o governo não consegue levar adiante as negociações no Congresso. Para o comentarista político João Caires, uma das causas é a desarticulação do governo, em que os filhos do presidente têm papel de destaque. As centrais sindicais, num ato unitário, estão fazendo atos no país inteiro, de manhã até de noite, provando que estão unidos contra esse projeto. E o governo Bolsonaro parece perdido, parece ser o governo da confusão, porque ele disse que ia fazer uma nova política. E o que vimos, os anúncios, foi que ele ia gastar R$1 bilhão em emendas parlamentares para conseguir aprovar a chamada nova Previdência. Por outro lado, os seus filhos têm influenciado muito Jair Bolsonaro. O seu filho, que é vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tem atuado como vice-presidente da República. Ele aproveitou que o pai esteve nos Estados Unidos e assumiu algumas funções de articulação, deixando o seu trabalho no Rio de Janeiro e fazendo esse papel de articulador, de conversar com deputados. E isso acabou irritando o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disse que não quer mais ser o articulador. Ele está saindo da articulação do governo e que não aguenta mais, não suporta mais a intromissão do seu filho, Carlos Bolsonaro, que nem deveria estar em Brasília, deveria estar no Rio de Janeiro cuidando do cargo que ele foi eleito. Por outro lado, também vimos que o seu outro filho, o Eduardo, ele esteve numa reunião com o presidente Trump e o ministro das Relações Exteriores acabou não participando dessa reunião. Uma coisa assim, totalmente fora de protocolo. Até a jornalista Mônica Bergamo disse que se o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tivesse um pouco de fibra, ele pediria para sair. Percebemos que esse governo é um governo sem rumo, sem projeto, é uma confusão danada. Semana passada o governo anunciou, o projeto de livre comércio de automóveis com o México, sem a mínima sensibilidade com o que está acontecendo com a planta da Ford em São Bernardo. A empresa anunciou o fechamento dessa planta em São Bernardo, afetando diretamente 4.500 trabalhadores, mas podendo afetar 30 mil empregos. E até agora o governo federal, na figura do nosso presidente Jair Bolsonaro, não se apresentou. E ele não sabe os perigos que é, por exemplo, um acordo de livre comércio de automóveis. Sabemos que o México paga 1/3 do salário. Eles vêm há muito tempo reduzindo os salários dos trabalhadores, explorando a tal ponto que trabalhadores de montadora à noite trabalham como messeiros, ou seja, como garçons. Então o governo deveria estar muito mais preocupado com certas questões, mas é um governo que está perdido, é um governo de confusão. Poderia muito bem ter levado a questão da Ford para Trump, até porque a Ford é uma empresa americana, podia cobrar uma posição de Donald Trump sobre a questão que estava afetando os brasileiros aqui, mas muito pelo contrário, entregou a questão dos vistos sem reciprocidade. O Brasil vai perder 60 milhões de reais com isso e não ganhamos nada, entregamos a nossa base de Alcântara, ou seja, o governo Bolsonaro que disse Brasil acima de tudo, está sendo muito pelo contrário, um governo confuso, sem projeto e que infelizmente não está defendendo o que ele deveria fazer, defender os interesses dos brasileiros. O general de Gaulle, francês, dizia e disse no passado que os países não têm amigos, têm interesses. Parece que Jair Bolsonaro não sabe disso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.